Se no dicionário, educação é definida como um processo de instrução e ensino, para nós, seu significado vai muito além. A educação é mesmo um processo, porém de transformação. Uma poderosa ferramenta capaz de transformar a humanidade, a sociedade, o mundo. Nessa constante evolução, sabemos que nada é como antes. Basta uma volta no ponteiro e tudo se transforma. Milhares e milhares de novidades borbulham em um novo mundo de conhecimento. Tudo é novo, porém, nada é incompreensível. E se falamos tanto em mudanças, por que não utilizamos a educação para mudar e moldar um novo mundo? Com mais respeito, comprometimento ao conhecimento e oportunidades para evoluir. Um mundo onde todos encontram espaço para explorar seus talentos e, assim, encontrar novas portas para o sucesso. Um lugar onde a educação seja utilizada como a principal ferramenta para transformar as pessoas. Afinal, se as pessoas mudam, o mundo muda junto. Olá a todos, eu sou William Tureta, advogado e colaborador da Supervisão Institucional Pedagógica e do ProMagister, e sejam bem-vindos à nossa última live dessa primeira semana de capacitação continuada docente do ProMagister de 2023. A live de hoje será especificadamente para os professores do curso de Direito de todas as nossas unidades e apresentará a plataforma de estágio supervisionado do curso de Direito. Essa plataforma trará mais agilidade aos processos de gestão e correção de peças dos alunos e servirá como um mecanismo de padronização entre as unidades. O investimento em plataformas como essa comprova a efetiva preocupação da Unipar em atender com maestria as necessidades atuais de inserção da tecnologia na educação. E a explicação mais detalhada dessa plataforma será realizada pelo meu colega do ProMagister, o professor Alexandre César Rodrigues da Silva, e pelo coordenador de estágio do curso de Direito de Moarama, o professor Vitor Augusto Gaioski Pagani. Professor César, com a palavra para o início, e desejo uma excelente live a todos. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Vitor. Boa noite, William, o professor que está aí, aos professores também. Bom, hoje o intuito é apresentar essa plataforma para vocês de uma forma célere. Eu trouxe o professor Vitor porque o professor Vitor, a gente já passou esse ano todo de 2022 trabalhando nessa plataforma, né? Estou vendo aqui a Valéria Bononi, alguns professores também, aqui a minha professora Eliane aqui do estágio de Umarama. A gente já trabalhou com essa plataforma no ano de 2021 aqui na unidade de Umarama, né, professor Vitor? A gente teve essa experiência e hoje a gente vai relatar um pouquinho. Professor Vitor, quer falar um pouco? Vamos iniciar essa conversa. Liberado meu mic aí? Oi? Posso falar? Estão me ouvindo? Sim, tranquilo, sim. Então, beleza. Gente, pessoal, boa noite. Sou o professor Vitor. Sou professor orientador de estágio de processo civil 1 e 2. Sou professor responsável do estágio simulado de civil 1. E esse ano me nomearam como coordenador dos estágios aqui de Moarama. Eu acho que para a gente iniciar essa conversa, até para o César poder explicar para vocês aí como é que funciona esse sistema, a gente precisa, acho que, contextualizar um pouquinho dos desafios que nós tivemos no Moarama para daí sim chegar nessa plataforma. 2020, 2021 nós tivemos a pandemia, nós tivemos as aulas remotas, e até então os nossos estágios, os estágios simulados, né, os alunos entregavam essas peças processuais que eles confeccionavam após as aulas de forma impressa, no papel. Como nós tivemos restrições, né, em relação à pandemia, nós tivemos que mudar a forma de desenvolver o estágio simulado. E até então, a solução era os alunos confeccionarem a peça no Word e enviarem esse arquivo de Word no e-mail do laboratório jurídico. Eu, sinceramente, não sei quais são os números e os desafios pontuais de cada estágio de vocês aí, Toledo, Cascavel, enfim. Só que aqui em Moarama, nós tínhamos mais ou menos 300 peças, 300 e-mails por cada atividade que a gente trabalhava no estágio. Então, eram 300 ou mais e-mails chegando no laboratório jurídico praticamente a cada 15 dias. E, então, nós pensamos nessa plataforma, e ela foi desenvolvida pelo César como uma ferramenta para solucionar a nossa operacionalização dos estágios simulados.
né? Então, além da questão do volume de peças aqui de Umuarama, nós também tínhamos problema de um e-mail não chegar para a caixa de entrada do e-mail do laboratório jurídico, nós tínhamos problemas de alunos que entregavam várias vezes a mesma peça com arquivos diferentes, então nós tivemos que tomar decisões aqui em relação a qual e-mail, né, qual arquivo de peça a gente ia aceitar para corrigir, porque, por exemplo, em alguns casos em que, pelo menos do estágio de processo civil 1, que a gente tem recursos, por exemplo, existe prazo processual peremptório para isso. E o enunciado da atividade exigia que o aluno contasse o prazo e datasse o recurso com o último dia do prazo para recorrer. Então, o aluno entregava a primeira vez sem observar esse prazo. Aí ele conversava com o amiguinho passava a resposta, ele mexia no arquivo dele e entregava novamente no e-mail. Então, o sistema que nós desenvolvemos aqui, a curto e médio prazo, resolveu esses problemas nossos de organização do estágio, principalmente em relação ao aluno entregar uma única vez a sua atividade e o formulário Google, que ele é formado para aceitar as respostas dos alunos, ele trava decorrendo o horário e o prazo fixado no próprio formulário para ele entregar essa atividade. Mais ou menos, foi esse o nosso contexto aqui de Umuarama para desenvolver essa plataforma aí dos estágios simulados. O professor Vitor explicou bem, né, o que acontecia com a gente no ano de 2020, de 2021. Eu lembro que quando surgiu a pandemia, a gente fez uma reunião do grupo de estágio, a gente falou o que a gente vai fazer, né, como isso vai funcionar, e aos poucos a gente foi introduzindo essas ferramentas tecnológicas no nosso curso, né, que a gente teve que aprender a fazer. E nós organizamos essa plataforma. Agradeço também o apoio do professor Prani, do professor Pagani, que confiaram na ideia de fazer esse projeto. Eu já tinha ele na cabeça, já fazia um tempo, eu já vinha olhando, já vendo uma coisa ou outra para poder fazer esse caminho. E eis que surgiu a plataforma, né? Eu montei, apresentei, cheguei na primeira semana de aula em fevereiro, conversando com os professores aqui da unidade de Umuarama, tem vários deles, a Daniela, que estava lá na sala, a professora Irirane, a professora Valéria, o professor Vitor também estava lá na sala quando a gente apresentou. E hoje eu vou fazer isso. E vou apresentar a ideia a vocês, né, junto com a ajuda do Vitor, porque ele está lá na sala de aula, vivendo, né, todo dia isso, vendo também como os alunos devolveram. Eu também sou aluno, então também tive um pouquinho dessa visão também de como que para a gente é muito bom isso, né? Então, a gente vai trabalhar agora. Eu vou pedir para o pessoal da TV destacar aqui a tela, fazendo favor. Isso. Vocês podem estar visualizando aqui, ó. Eu vou colocar aqui para digitar para vocês. Vocês podem digitar do celular, do computador. Todo mundo aí que está no chat, né, já quiser digitar, vocês podem digitar estágio-direito.unipar.br, tá? Eu vou pedir para vocês, dando aqui essa interação aqui no chat, dizendo se vocês conseguiram acessar a página, né, do celular, de qualquer lugar. É uma plataforma pelo Google Sites, então você consegue acessar de qualquer local, de qualquer navegador também não tem esse problema. E dificilmente essa plataforma vai cair. Aqui está estágio-direito.unipar.br. E eu vou dar um pouquinho de tempo aqui, porque leva um pouco por causa do delay para chegar, para ter as respostas aqui no comentário. Vou pedir para vocês entrarem e darem uma olhada. Eu vou começar a apresentar por aqui. Nós temos aqui o objetivo, né, do nosso curso da Universidade Paranaense. Aqui o que está na nossa emenda do nosso curso. E nós temos dividido aqui as unidades. Vitor, tá dando para ver certo aí? Ok. Vou dar um Ctrl mais aqui para dar uma melhorada na visualização aí para vocês. Nós temos aqui a unidade de Umuarama, de Toledo, de Guaíra, de Paranavaí, Cianorte, Cascavel e Francisco Beltrão. Vocês podem perceber que seguem a ordem dos cursos, né? Como eles foram criados. Obrigado, professor Alessandro. Eu vi que você comentou aqui das unidades, como eles foram criadas. Então, a gente vai seguir esse padrão que a instituição segue. Eu não quis colocar por ordem alfabética para a gente manter a tradição, né, de seguir a ordem das unidades. Nós temos aqui a unidade de Umuarama. Eu vou seguir por aqui. Vocês vão perceber que algumas das unidades ainda não estão disponíveis porque falta a organização dos professores ainda, né, que ainda tem alguns lugares que não tem
carga horária ainda definida. Então, a partir que isso esteja já definido, eu vou conseguir compartilhar as outras unidades também com vocês. Aqui está acessando, obrigado, Fabiano. Eu vou continuar criando e construindo essa plataforma com vocês, como foi no ano de 2021. Vou entrar aqui na unidade de Umuarama. Vocês podem perceber que isso é um link, né? Daqui para Umuarama já muda, mas todos os acadêmicos vão entrar pela esse estágiodireito.unipar.br. Daí daqui eles vão ser reencaminhados, né? A diferença que a gente tinha do ano passado para agora é que o pessoal de Umuarama só digitava estágiodireito.unipar, já conseguia acessar, já parava nessa página aqui. Nós temos aqui da unidade de Umuarama, então eu vou pedir para vocês entrarem, né, na unidade de Umuarama para poder acompanhar comigo, se vocês quiserem também pelo celular, conforme a gente está aqui. Nós temos dividido 4ª série e 5ª série. E nós temos um novo modelo de arquivo do Microsoft Word para o acadêmico vir aqui e baixar esse modelo exato a ser seguido. E nós temos também aqui o novo modelo de arquivo do Google Docs. Professor Vitor, agora eu vou passar para ti a bola para você poder falar um pouquinho a respeito do porquê essa importância de deixar esse arquivo padrão aqui para os acadêmicos, para eles terem aonde fazer esse download, né? Você pode comentar um pouco mais? Tá. Pessoal, então, outra situação que nós tínhamos aqui em Umuarama, nos estágios simulados, era a incompatibilidade de codecs entre sistemas operacionais Windows, a iOS, né, da Apple, e alguns usam Linux, e também agora esse sistema operacional dos Chromebooks. Se o aluno confeccionar a peça dele no Google Doc, o formato de saída do arquivo dele de texto não é o .doc ou .docx do Word. Ele sai com a extensão do Google Doc. Então, se no meu computador eu não tenho o Google Doc, você, na hora de abrir o arquivo da peça, está absolutamente desconfigurado. Né? E arquivos algumas pessoas usam o Microsoft Office, né? o Word 2003, 98, 2005, 2018. Então, todas essas versões, elas, dependendo do pacote de códigos que você tem instalado, ele também gera conflito. O César vai chegar nessa parte ainda, mas já adiantando, nós temos esses modelos de arquivo Word e modelos de arquivo Google Doc, para cada aluno ter aí essa flexibilização para confeccionar as peças, porque se ele não tem um computador em casa, ele vai usar um Chromebook da Unipar, e para a hora que ele entregar essa peça, esse arquivo da petição do estágio simulado, ela vai chegar para nós professores configurada. Mas mais do que isso, a folha de rosto já está nesse arquivo, a folha de rosto está no padrão que o regulamento do estágio exige, o título da peça, a turma, porque nós aqui em Umuarama temos 8 turmas de estágio. Então, 4ª série, a turma A1, A2, A3, A4 até a 8. 5º ano, a turma B1 até B8. Então, nós precisamos, sim, de uma organização administrativa que pode ser diferente da realidade de vocês em razão do volume de gente. Então, para que os alunos consigam entregar essas atividades formatadas, né, configuradas, e para nós professores também recebermos essas peças configuradas e aí corrigirmos nos nossos respectivos computadores, é que é exigido que o aluno siga o modelo, o arquivo modelo. Então, ele vai ter ali a folha de rosto, o espaço para colocar o rascunho, e ali para baixo é a peça propriamente dita, onde ele vai fazer toda a atividade digitada. Ele vai entregar esse arquivo Word ou Google Doc, mais um arquivo PDF, que daí nós, professores, conseguimos abrir os 2 arquivos e fazer o comparativo de formatação da peça. Porque, querendo ou não, a estética, né, a organização visual do arquivo da peça dele também é levada em consideração por nós, professores, quando da correção dessa atividade, né? E, querendo ou não, é um requisito ali estabelecido pelo regulamento do estágio. Então, por isso, a importância para nós aqui de Umuarama, em razão do volume, da quantidade de turmas e
da possibilidade de diferença de equipamentos uns dos outros, a gente entendeu como importante e pertinente disponibilizar para os alunos já os modelos de arquivo que eles devem fazer, que eles devem seguir. Inclusive, a sugestão de criar esse modelo Google Docs que está aqui foi de uma acadêmica. Eu estava apresentando, acho que isso para o 4º ano matutino, a acadêmica falou assim, eu não tenho o Word, eu sempre fiz as minhas coisas no Google Docs. Então, daí a gente fez esse modelo justamente para poder atender todo mundo. Eu vou abrir aqui o modelo do padrão, eu vou fazer o download, né? Vocês podem ver aquilo que a gente já via que tem aqui alguns professores já visualizando aqui o modelo também. Vocês vão ver que aqui, ó, ele vai dar uma desconfigurada mesmo, ó, aquilo que o professor Vitor falou. Às vezes o acadêmico manda para a gente, daí vem nesse formato que você fica, meu Deus, o aluno não verificou, mas não, é a diferença entre um sistema para o outro. Então, daí, quando a gente apresenta isso para os acadêmicos, eu falo o seguinte, você vem aqui, faz o download, você pode ver que existem alguns formatos para fazer o download disso, então eu vou fazer o download aqui no Microsoft, ele faz aqui, ó, o download desse padrão, e eu vou apresentar agora, e vou pedir também esse apoio e ajuda do Vitor, para a gente também pontuar algumas coisas em relação à folha de rosto, rascunho, essas coisas que a gente precisa ter também para quando for trabalhar com os alunos, porque isso vai depender de muito você, professor, de como tu vai ter o retorno, né, dessa folha de rosto, como você vai ter essa organização. Então, nós temos aqui o estágio simulado, prática D, né, que nós temos o nome para o aluno colocar, o grupo de estágio, RA, atividade, o número dessa atividade, né, o nome da atividade, orientador. Aqui nós temos aqueles requisitos também. Eu lembro que quando eu atendi alguns professores, eles comentavam, mas eu não consigo pegar aqui no aluno, pontuar alguma coisa aqui, porque esse aluno não tinha um arquivo, né, que ele padrão, então ele, muitas vezes isso aqui era colado, isso aqui ele não conseguia, o professor não conseguia vir aqui e adicionar esse comentário. Então, daí eu já consertei isso, fiz desse formato aqui, eu já discuti com os coordenadores de curso antes, né, eles também, depois a gente vai conversar isso um pouco mais, porque eu sei que cada unidade tem a sua forma pedagógica de fazer essa correção, mas a gente deixou essa parte padrão aqui porque ainda faz parte do nosso estágio, então a folha de rosto está apresentada dessa maneira. E aqui a gente deixou esse visto do orientador e visto do professor responsável, porque era o antigo, o tradicional, né? A gente manteve, por quê? Mais para frente, quando eu for apresentar, vocês vão perceber que tanto o visto do professor orientador e o visto do professor responsável vai entrar dentro da parte do Drive. Então, existe esse visto, sim, tá? Então, por isso que a gente manteve aqui. E para dar uma sequência lógica para o acadêmico, para ele dizer que a gente não está inventando moda, eu coloquei de forma bem sutil aqui o espaço para o rascunho, né? Essa sutileza que antes eles não entendiam a sequência da ordem de poder colocar esse material, né? E não sei se vocês perceberam, mas a gente tirou aquela questão de colocar o caso, né? O caso já vai estar disponível. Eu até entendo que era uma situação meio que lógica, né? Antes vocês pedirem a situação do caso, mas para a gente pensar também em volume de arquivo, né? Às vezes o professor manda o caso num formato que o aluno não consegue baixar, então é complicado também, né, Vitor? Quantas peças você pegou que vinha um arquivo para o caso, um arquivo para o rascunho, um arquivo para a peça e outro para a folha de rosto? Você juntar tudo isso, né? Exatamente. Antes da criação dessa plataforma, nos e-mails, os alunos entregavam não só o arquivo da peça deles, mas eles entregavam arquivo de rascunho, arquivo do enunciado da atividade, né, que a maioria chama de caso, entregavam rol de documentos, enfim, eles entregavam um monte de coisa em vários arquivos separados. E aí, então, a gente resolveu tentar jogar tudo em um arquivo só. Nós tiramos a obrigatoriedade de o aluno anexar o enunciado da atividade, bastando que ele faça a indicação de qual é essa atividade, qual é o nome dessa atividade lá na folha de rosto, e aí sim, após a folha de rosto, ele faz o anexo do rascunho dele manuscrito, que ele fez durante a aula referente a essa atividade, e depois do rascunho, a própria peça dele ali finalizada, porque daí sim nós professores conseguimos assim
conferir se o rascunho que ele fez em sala de aula está batendo com a peça que ele fez e entregou definitivamente. A gente montou essa sequência, né? Vocês podem ver também que tem outra parte, aqui inicia a peça aqui, uma sutileza, né? Que a gente colocou aqui para o aluno poder entender. E depois também, conforme você vai explicando cada peça, cada caso, cada situação, você pode falar para o seu aluno, terminou a sua peça, põe um hall de documentos aqui, o que precisa ser anexado, o que você vai precisar colocar. E eu acredito que é de suma importância o acadêmico sair da instituição, né? Porque antes a gente sabe que o acadêmico, no mundo do direito, são poucos os lugares hoje que o processo é no papel, né? Então, assim, de suma importância o nosso acadêmico chegar no 4º ano, justamente também, que é o ano que ele vai começar a produzir o TCC também, né? O TC, o trabalho de curso, ele ter essa habilidade de trabalhar no Word, né? No Docs, saber fazer PDF, saber anexar uma foto aqui, que é o caso do rascunho, porque muitas vezes a gente chega no 4º ano, né? A gente chega lá com os nossos alunos, você pede para o aluno anexar tal coisa, mexer numa tabela do Excel, o aluno olha para a sua cara e fica com aquela cara de paisagem, né, professor Vitor? Exatamente isso. E outra coisa que a gente também apresenta para os acadêmicos eu não sei se vocês tinham alunos, né, que inventava de colocar aqui uma logo que parecia que ele estava fazendo, sei lá, um brasão de uma família real, né, professor Vitor? Porque você não conseguia identificar o que era texto, você não conseguia identificar o que era esse brasão. Então, assim, quando a gente apresenta isso para o aluno, eu também peço que vocês falem para os seus alunos, para eles deixarem fazer essa logo quando eles estiverem no escritório deles, né? Porque é uma questão de estética também, muitas vezes você não consegue diferenciar o que é fundo, o que é logo, o que é texto, né? Então, por isso que a gente já deixa aqui nesse formato, quando a gente apresenta para os acadêmicos também, a gente fala, olha, isso aqui faz parte da sua estética, então vamos deixar limpo, né, que menos é mais. Então, a gente deixa nesse formato e está aqui para o acadêmico, né, que consegue baixar. Eu vou abrir aqui o formato do Docs também, nesse modelo aqui, fazer cópia. É bem simples utilizar essa versão. O acadêmico, ele vai vir aqui, eu estou vendo, tem muitos professores aqui também já visualizando. O acadêmico vai vir aqui, fazer uma cópia. Ele consegue salvar onde ele quiser dentro do drive dele. E o melhor disso tudo é que o acadêmico, por exemplo, ele não tem Word, ele vai lá na biblioteca da universidade fazer a peça dele. Ele consegue fazer aqui, online. E o legal do Docs é que, diferente do Word, quando o nosso computador desliga, corrompe o arquivo, né? Quantas vezes a gente já perdeu um arquivo porque o Word corrompeu, a gente fica com aquela cara, né? Aqui não, aqui está salvo, e todos os acadêmicos têm o Docs. É um pouquinho mais difícil de usar? Mas na vida a gente aprende a fazer as coisas. A plataforma aceita vários arquivos mesmo. Eu estou vendo aqui que o Fabiano Igor Martins perguntou, a plataforma aceita vários arquivos de um mesmo acadêmico? A gente vai trabalhar isso um pouco mais para frente, né, Vitor? Essa pergunta aqui que saiu. É que assim, Fabiano, o aluno, ele vai fazer o protocolo da petição dele quando passar as aulas que foram trabalhadas naquela peça. Então, ele só vai protocolizar uma única vez. Porque daí, ele, fazendo o protocolo, o próprio formulário Google trava para ele entregar de novo. Só que, no momento do protocolo, ele tem que colocar uma versão do arquivo em Word e uma versão do arquivo em PDF. E, evidentemente, esses dois arquivos têm que ser idênticos, né? Só com a extensão dele, né? A natureza dele diferente. Mas é uma vez só com o aluno protocola. Exatamente. Isso é muito importante porque acaba aquele monte de arquivo, né? Que você tinha que ficar juntando, você tinha que fazer de adivinhar de onde que veio aquele arquivo. E hoje, quem já conhece um pouco do Google Drive, ele sabe que vai estar reunido tudo numa pasta. Eu vou mostrar algumas das características que esse arquivo vai vir com o nome do acadêmico, né? Então, vai ter características que você vai conseguir conciliar isso muito mais rápido para quando você for fazer sua correção. Eu lembro que eu auxiliava um professor do estágio, ele tinha 4 turmas de estágio, ele ia fazer o download desses arquivos, muitas vezes o aluno colocava caso não sei o que, não tinha nome,
Então, assim, é bem complicado de fazer essa sequência, até fazer essa devolução para os alunos também. Então, deu essa parte aqui, que é a parte do Docs, tem esse padrão também. Agora, eu vou ir para a parte onde vai ficar o caso e o formulário. Eu vou pegar aqui só a parte da quarta série para a gente seguir, porque é padrão, e o melhor de tudo é que vai ser padrão em todas as unidades. Também foi discutido que vai ser específico, por exemplo, a dinâmica que for feita para a sua atividade, na sua unidade, do seu professor. Por exemplo, eu vou liberar o caso X data, eu vou liberar o caso quando for iniciar a aula. Isso vai ser da dinâmica de vocês, cada unidade vai ter o seu formato. Porém, aqui na unidade de Umuarama, a gente tem um modo, né, que conciliou fazer, deixar para os acadêmicos, né, professor Vitor? A gente tem um esquema de como faz isso, né? Uhum. Porque foi um método que a gente achou interessante, né? Durante a reunião com os coordenadores, aconteceu uma discussão a respeito disso. Então, quando eu for trabalhar com o responsável de cada unidade, a gente vai falar a respeito. Hoje a gente está fazendo uma apresentação, então não é a abordagem de hoje, essa questão, essa singularidade de cada unidade. Então, vou dar sequência aqui. Nós temos aqui a prática de processo civil 1 e a prática de processo do trabalho. Vocês podem perceber aqui, também, em cima, também tem essa opção da quinta e quarta série. Então, o acadêmico consegue visualizar nesse formato. Eu vou colocar aqui para editar, só para vocês terem uma ideia de como isso os formatos que isso podem aparecer. Nós temos aqui o formato do computador, nós temos o formato do iPad, consegue mexer aqui, e nós temos também o formato do celular, que geralmente você vai ver seu acadêmico mexendo no celular, né, quando você pedir para ele ler o caso, você vai ver ele colocando aqui, nós temos a prática de processo civil, 1 e 2, e aqui nesse formato. Então, assim, para dar essa autonomia para o acadêmico também, ele roda em qualquer plataforma. Né? Tendo internet, ele vai rodar. Estou aqui, eu vou pegar aqui e abrir o processo civil 1. Por acaso, eles vão ficar liberando a atividade, por exemplo, aqui nós temos a atividade 1, né? Então, eu vou liberar. Entrei aqui, como o professor Vitor falou, a gente ainda não tem os nomes, então vocês podem ver a demanda aqui, que é o daqui de Umuarama. A gente tem 8 salas, né, 8 turmas. Então, aqui eu vou abrir o formulário da A1. Abrir o formulário da A1, fica nesse formato. Aqui para os acadêmicos, né, vai aparecer nesse formato aqui. Para você, professor, uma coisa específica. Você que é professor dessa turma aqui, da A1, no caso de cada unidade, vai ter seu professor, você vai conseguir ver esse lapisinho aqui, Esse lapisinho já dá o acesso para você, para este formulário. Então, você, professor, coordenador também e responsável do estágio, consegue ver o que cada acadêmico enviou. Então, se você não precisa esperar o tempo, né, do formulário acabar para você entrar, né, que nem muitas vezes a gente tinha que esperar o professor responsável mandar para a gente. Então, aqui, a gente consegue já visualizar o que o acadêmico mandou. Vou voltar aqui, isso é só uma brecha. Voltar aqui para o formulário. Vitor, você tem alguma coisa para falar a respeito dessa primeira parte? Vamos por partes aí. Primeiro, vamos responder essa pergunta da Clarice aqui, Haverá treinamento para os acadêmicos usarem a plataforma ou isso é responsabilidade do professor de prática? Aqui em Umuarama, nós, no primeiro dia de aula de 2022, que nós implementamos essa plataforma, nós, professores do estágio, o próprio César aqui também, nós apresentamos essa plataforma para os alunos da mesma forma, mais ou menos da mesma forma que nós estamos apresentando para vocês. Após essa primeira apresentação, né, cada professor orientador reforçou isso nos primeiros dias de aula para os alunos, tá? Na verdade, gente, essa plataforma ela é um site que concentra as disciplinas de estágio simulado de todas as unidades. E esse site concentram os formulários Google em que os alunos vão entregar as atividades de estágio simulado de forma digital. Né? Quando a gente fala formulário, é esse formulário que o César abriu aqui para a gente. Para cada atividade,
existe um formulário para cada turma. O aluno, né, nós aqui em Moarama, como nós temos 8 turmas, o aluno da turma A1, ele tem que entregar a atividade dele dentro do formulário A1. O que aconteceu no começo? Os alunos entregavam a atividade em qualquer formulário. E qual foi a nossa resposta para isso? Nós consideramos as atividades inexistentes. Porque, procedimentalmente falando, eles tinham que entregar no formulário correto. Então, o aluno vai abrir o formulário da sua respectiva turma, vai preencher os campos exigidos ali no formulário, nome, RA, a turma, ele vai fazer o anexo da atividade dele, Word e PDF, e vai responder o formulário. Uma vez respondido, e claro, né, gente, o aluno tem que estar logado na sua conta Google institucional, aquele e-mail, @.edu. E a mesma coisa para os professores. Os professores devem estar logados nos seus e-mails institucionais, aquele @prof.br. Uma vez o aluno respondido o formulário, ele não consegue responder mais, porque a configuração do formulário já está preparada para travar a duplicidade. Uma vez decorrido o prazo para a entrega da atividade, o formulário também trava, ele não aceita mais respostas. E aí você, professor orientador, tem acesso ao drive desse formulário da sua turma. E é lá no drive que você vai encontrar os arquivos de todos os seus professores, de todos os seus alunos. Tudo bem? Fabiano, em tese, sim, essa plataforma é a única ferramenta que o aluno vai utilizar para entregar as atividades. Os estágios, a partir de agora, os estágios simulados, a partir de agora, eles foram informatizados, digitalizados, por assim dizer. Todas as atividades, né, previstas no seu plano de ensino, o aluno vai ter que entregar por meio desta plataforma. Pode prosseguir, Sérgio. Aqui, o depoimento do professor Marcos Leandro, né? Como depoimento desde do plano do piloto inicial criado, foi uma vitória, né? Ele temoroso, né, no manuseio, e agora, com o passar desse tempo, né, acompanhando a fala, a gente vê essa transformação, né? Eu lembro do início, o desespero no olhar dos professores, né, na sala de aula. Não, mas vai dar certo? Como é que vai ser? Né? Então, hoje a gente vê eles fazendo isso sozinho, automatizado, automático. Então, eles devolvem isso para os acadêmicos. A gente está transformando isso também. E é legal o que o Vitor falou a respeito do acadêmico. É que, por exemplo, eu era da turma 1. Se eu venho e posto aqui na A5, no mundo jurídico, se você está numa vara, você vai lá e coloca a sua peça em outro local, o que acontece, né? Quando você protocola uma peça no local errado, né, professor Vitor? Como a ideia central dos estágios simulados é aproximar o aluno da prática real, assim como prepará-lo para a vida profissional, alguns conceitos processuais nós importamos enquanto regras do processo administrativo do estágio simulado. No seguinte sentido, se você protocoliza uma contestação do processo A no processo B, o prazo de defesa do teu cliente no processo A vai decorrer, ele vai ser revel. Então, essa é a ideia, de que aquilo que não está no processo correto, ela não existe no mundo jurídico. É essa a nossa ideia. Por isso que, normativamente, o aluno tem a obrigação de fazer o protocolo da sua atividade no formulário da sua turma, no formulário correto. Também aconteceu, gente, de aluno entregar a atividade 3 no formulário da atividade 2. Também aconteceu. E também a atividade desse aluno foi considerada inexistente porque não é a atividade correta. Clarice, o endereço para acessar a plataforma é estagiodireito.unipar.br. Coloquei aqui no chat. Esse formato é para o curso de Direito presencial. Uhum. Né?
Eu coloquei aqui no chat, Anderson, se você conseguir disponibilizar aqui no chat para os professores, sim, né, esse formato é para o presencial exclusivo. A gente criou, eu criei esse modelo para a gente conforme a nossa realidade. Então, isso aqui é para a gente. Eu lembro que eu tenho amigos, colegas de sala, que eles moram, por exemplo, em Xambrê, Guaíra, né, moram em locais longes, eles tinham que vir para a universidade, antes da pandemia, né, para poder protocolar essa peça. Eu lembro que lá em 2018, 2019, o LabJur parecia que estava tendo uma ponta de estoque, né, professor Vitor? De tanta gente que ficava lá. A única coisa que o que está mudando é a forma de entrega das atividades. Em vez de ser no papel, ela é digital nesta plataforma. As aulas de estágio simulado continuam presenciais, normal, mesma coisa. E ajuda com esse processo, né? Agora eu vou entrar aqui, que nem você comentou, Vitor. Isso aqui, ó, é quando o acadêmico já respondeu. O acadêmico já respondeu, aparece isso aqui. Então, ele já respondeu, eu respondi errado, aquilo que o professor Vitor falou. Vou pegar, então, aqui outro formulário, para a gente poder acessar, para poder ver o processo. Vou pegar aqui o formulário da 2. Vou passar aqui para a minha conta de acadêmico. Lembrando que, ó, eu estou logado pela minha conta de acadêmico. Então, eu vou entrar aqui, colar SC. E aqui temos, vou colocar aqui, ó, meu registro acadêmico. Meu nome completo, eu não vou colocar agora por causa do tempo. E mesmo se o acadêmico não coloca o nome completo dele, no final vai aparecer por quê? Ele está logado com o e-mail da instituição. Então, aparece depois. Vou dar aqui próxima. Aqui que o professor Vitor falou, versão Word e versão PDF. Né? A gente teve sempre uma discussão em relação a, mas o acadêmico mandou e está tudo desconfigurado. Pega a versão em PDF, professor, e olha para ver se realmente existiu essa falta de formatação. Porque, às vezes, o seu Word, né, o seu modelo de arquivo, não é compatível com o do aluno. Então, você vai pegar o seu formato lá em PDF, visualizar e fazer sua correção. O formato de como você vai fazer essa correção é seu, né? Por quê? Você vai abrir seu arquivo, vai colocar ali um comentário. Conforme acontecer a primeira atividade, a gente volta a falar com vocês para dar algumas dicas de como fazer essa correção. O professor Adriano falando aqui, que todos ficaram um pouco assustados no início, mas é super tranquilo de manusear. Eu acredito que todos vocês aqui são do mundo jurídico, todo mundo trabalha já com Word, todo mundo já trabalha com PDF, então assim, não vai ser nada diferente do que vocês já fazem na sua vida jurídica. O que vocês vão fazer é adicionar o comentário, né, que você precisa dar esse retorno para o seu acadêmico, dizendo como que foi corrigido, por que está com essa nota, né? Porque a gente não pode devolver uma peça para o acadêmico com 8 sem nenhuma explicação por que ele tirou esse 8, né, Vitor? Exatamente. É que assim, gente, claro que cada um tem uma forma de trabalhar, cada um tem uma forma de fazer a correção. Eu, Vitor, o que eu fazia? Eu sou professor das turmas A3, A4 e A8, pelo menos fui o ano passado, né? Então, o que eu fazia? Eu acessava o drive da atividade tal da turma 3, o drive tal da atividade tal da turma 4, e fazia o download integral, né, da pasta inteira de arquivo Word. E aí, no meu computador, eu organizava os meus arquivos, turma por turma, aluno por aluno, e dentro do aluno, atividade por atividade. E aí, fazia os downloads integrais e jogava dentro da minha pasta, e aí eu ia organizando lá dentro dos meus arquivos. Eu corrijo, todas as minhas peças, eu corrijo no Word, certo? Eu faço as anotações pertinentes ali no Word. Nada impede que você, professor, se você tenha o software que permite que você edite o PDF, corrija no PDF. E aí, cada um com seus problemas. Você que vai decidir o que é melhor para você. Agora, eu, Vitor, corrigia no Word e depois de corrigido, eu transformo esse arquivo em PDF
E o arquivo em PDF eu jogo na pasta do Drive de peças corrigidas. Volta lá, César. O César está mostrando para vocês aí, ó. Isso, Cada atividade vai ter um formulário. Como nós temos várias turmas, então nós temos vários formulários da mesma atividade, mas de turmas diferentes. E dentro do Drive tem lá a pasta de arquivo Word, pasta de arquivo PDF e uma terceira pasta que diz versão corrigida. É aqui que entra o teu trabalho, professor. Você vai baixar o arquivo dos alunos, vai fazer a correção dessas peças e jogar a peça corrigida, né, o arquivo da peça corrigida, dentro da pasta versão corrigida. Abre aí, César. A pasta corrigida, está tudo ali as peças dos alunos. O que é que você, professor, vai ter que fazer? Clicar com o botão direito no arquivo da peça, clicar em compartilhar, e aí você vai compartilhar com o aluno que entregou esse arquivo dessa peça. É assim que você vai dar o feedback para o aluno. Simples, né? Bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Eu vi aqui que o professor Geraldo está perguntando, os alunos e os professores conseguem acessar todo e qualquer formulário de outras turmas e unidades? Peraí. Geraldo, você está perguntando do formulário ou você está perguntando do Drive? Tá? O formulário, que é aquele que você tem acesso ali pelo site, estagiodireito.unipar, penso eu que qualquer pessoa que digitar esse site, ele pode acessar qualquer campus, qualquer atividade de qualquer disciplina. Agora, o que não vai acontecer são os alunos terem acesso ao Drive. Os professores, orientadores e responsáveis e coordenadores de Umuarama não terão acesso ao Drive de Guaíra, Cianorte, Cascavel. Porque, ó, que nem o professor Vitor comentou agora, está dividido por unidade e por ano. E para vocês terem uma ideia, só o coordenador geral, por exemplo, eu vou abrir aqui de Umuarama para vocês visualizarem melhor. Nós temos aqui, ó, na coordenação de Umuarama, quem consegue acessar? Vou abrir aqui para vocês terem uma ideia. É o site do Direito, é o Labjur, o Valdecir Pagani e o Vitor, que são os responsáveis, né? E que a qualquer momento eles conseguem acessar. Por que não está salvo, não está feito em e-mail de professor? Porque a gente sabe que se um dia o professor é desligado, ou se acontece alguma coisa, o e-mail do professor a gente não consegue acessar. Então, tudo que é feito hoje na instituição tem que ser feito, né, o padrão, né, feito no e-mail, por exemplo, o direito-mu, aqui que vai sair o arquivo de X, porque vai ficar aqui para sempre. Então, assim, hoje está compartilhado com o Valdecir Pagani, hoje está compartilhado com o professor Vitor. Dentro aqui da quinta série, eu ainda não tenho quem que é o responsável da quinta série, mas creio eu que seja a professora aqui do quinto ano, dividido, né? Aqui nós temos a prática de processo penal. Eu vou abrir o de 2022, que daí eu não falo coisa errada, né, professor Vitor? Uhum. Eu vou abrir aqui, ó, o de 2022, para vocês terem uma ideia, uma noção. Aqui, ó, nós temos a prática de processo penal. Na prática de processo penal, era compartilhado com o antigo coordenador, que era o Claudio César Ors, com a professora Mara Rúbia, que era coordenadora de estágio penal, com o Direito Umuarama e o Laboratório Jurídico. Só. Aqui dentro, aqui nós temos todas as atividades, deixa eu organizar aqui, ó, por nome. Dentro das atividades, aqui dentro da queixa-crime, que é a primeira atividade de processo penal. Deixa eu fechar aqui. Ó, nós temos todas as turmas e, por exemplo, aqui, ó, vou abrir, por exemplo, a da professora Ieda. Da professora Ieda, estava compartilhado com ela, aqui, ó, com a professora Ieda, que é a responsável da disciplina, e com a professora Mara Rubio, o Laboratório Direito Umuarama. Isso vai ser com as outras unidades. Eu vou abrir aqui um de Cianorte desse ano que eu já estava construindo, para vocês terem uma ideia. Eu estou aqui, ó, com a prática de processo de trabalho. Sheila, me corrija se eu estiver errado, tá bom? Peguei pelo seu e-mail o que ficou as informações. Aqui nós temos a coordenação de Direito da Unipar de Cianorte. Nós temos o professor Fábio, que é o coordenador de estágio lá da unidade de Cianorte, e a Sheila, porque é a coordenadora do curso.
E aqui dentro de trabalho, eu já tenho as atividades criadas. Vocês podem ver que eu já dei uma boa adiantada para vocês, também para isso fluir. E aqui dentro da atividade, nós temos o professor Fabiano. Só o professor Fabiano vai ter acesso. Se tivesse outros professores, como é o caso de Umuarama, só o professor X, responsável daquele formulário, vai ter acesso. Então, professor Fabiano, se você entrar lá no de Cianorte, entrar lá na atividade que já está posta, dentro do seu formulário, você vai ver que vai aparecer aqui o lapisinho para você ter acesso. Então, assim, mais para frente eu vou explicar para vocês como vocês vão conseguir achar essas pastas aqui de uma forma mais rápida, tá bom? E o formulário também. Hoje a gente está fazendo essa apresentação. Tem como você simular uma correção? O professor Albert Barros está perguntando. Eu vou abrir aqui. Posso abrir uma sua, Vitor? Pode. Pera só um pouquinho. A Ingrid está perguntando aqui. O compartilhamento para dar o feedback é aluno por aluno? Ingrid, infelizmente, sim. A gente não pode compartilhar a pasta da turma inteira com todo mundo, né? Enfim, o problema é que a gente tem sim que compartilhar peça por peça, aluno por aluno. Claro, o sistema ajuda porque o Google puxa o e-mail automático do aluno, né? Então, eu tenho lá um aluno João Paulo, eu digito João Paulo, aí o próprio Google vai puxar o e-mail daquele João Paulo da Silva que eu preciso devolver para ele. Entendeu? Aí você seleciona o e-mail, confirma, aí o aluno já recebe a notificação no e-mail que a peça dele voltou para ele. Inclusive, aqui na versão Word, você consegue ver que foi o acadêmico que compartilhou. Você consegue ver aqui porque está pelo e-mail dele. Você consegue visualizar que foi ele que mandou, né? Aqui dentro, ó, aparece também o nome completo do acadêmico. E dentro, eu vou abrir aqui o formulário para vocês terem a noção um pouquinho melhor em relação a isso. Aqui dentro desse formulário, Faz assim para ficar mais fácil. Baixa um arquivo Word de algum aluno dentro da pasta de... Aí você abre o Word no seu computador, na tela, digita qualquer coisa, e aí você salva, fecha e devolve o arquivo lá. Eu vou fazer com o meu, que daí eu não exponho nenhum aluno, pode ser? Pode. Eu vou pegar ali o meu. Jesus, eu não lembro nem se a minha atividade dessa foi boa. Me perdoem, professores. Vou abrir aqui o meu. Eu era da turma da... Isso aqui a gente está no 5º ano, a gente não faz processo civil. Vamos abrir aqui. Eu estava aqui na turma da A1. Cadê a A1, Deus? Deixa eu colocar aqui por nome. Aqui a minha turma era 2. Aqui nós temos a versão Word, né? Que chegou baixado, né? O professor vem aqui fazer o download. E cadê a minha atividade? 0014. Aqui, ó. O professor vem, faz de conta que ele já fez o download de tudo. Eu vou fazer aqui individual. Fazer o download da atividade. Fiz o download. Eu dei essa dica também para os professores de pedirem para eles entregarem nesse formato aqui, ó. RA, a disciplina, turma e atividade. Então, se você, professor, reforçar esse recado para eles, né, Vitor? Eles vão devolver assim. Para você também é melhor, né, professor? Bem melhor, porque daí a organização fica mais fácil. Exato. Fim aqui, fiz o download da peça do acadêmico. Eu sou um acadêmico chato, então eu já pensando nisso, eu fiz aqui, ó, o meu rascunho, coloquei nesse formato aqui. Aqui era um instrumento, por exemplo, o professor aqui, ó, o professor Eliane veio aqui, olha, César, essa sequência eu não achei interessante, porque você faltou definir X coisa. Ela vem aqui, comenta, comentou. Meteu caneta aqui, desceu, colocou caneta aqui. Ah, você assinou, não poderia assinar. Vem aqui e coloca o comentário. Depois, feito tudo isso, ela vai vir aqui em cima, no caso o professor. Foi inexistente ou nulo? Não. Foi insuficiente? Não. Foi suficiente? Se foi suficiente, beleza, dá um xizinho aqui. Agora, a nota final. Qual foi a nota final? Ela vem aqui. Eu recomendei vocês, professor, salvar em PDF. Né? Vem aqui, fecha em PDF.
e já coloca aqui, ó, na frente, a nota do acadêmico. Para você, professor, não precisar abrir novamente o arquivo quando você for devolver, né, Vitor? Acho que foi essa dica que eu dei para vocês, professores. E aqui, ó, sai o formato, inclusive com comentário aqui, ó. Já do professor comentado aqui. E aqui já com a nota. E o aluno também, ó, vai ter a noção que aqui, ó, veio 8. Depois ele vai lá na peça, lá na versão corrigida, e solta esse arquivo aqui dentro, né? Ele soltando esse arquivo aqui dentro, a hora de eu passar vergonha, vamos ver quanto que eu tirei. O aluno vai receber isso aqui corrigido. Aqui, ó, foi um 8, não foi tão feio assim. Vai ter aqui, ó, com a nota. E eu, acadêmico, depois que eu receber isso aqui, eu vou fazer um download para vocês visualizarem. Nesse início, a gente ainda estava fazendo a versão corrigida em Word só. Mas depois de um tempo, a gente já fez em outros formatos também. Eu consigo baixar a minha peça, eu, acadêmico, depois visualizar isso aqui, ó, que foi a nota, e os comentários que o professor fez aqui, ó. Eu tirei essa nota porque eu não segui qual que era a porcentagem certa para poder fazer. Ela fez os comentários em cima e eu entendi o porquê dessa minha nota. Então, você, professor, não vou ter mais a caneta. Claro que você tem, agora você consegue destacar em vermelho, né? O acadêmico olha assim, misericórdia, o que eu fiz aqui? E era ruim no início, eu lembro, que a gente tinha que esperar pelo menos um bimestre inteiro para devolver as nossas peças, né? Então, se a gente foi mal no primeiro bimestre, a gente só ia ter noção no segundo, né, Vitor? Mas peraí, vou te interromper aqui só um pouquinho, peraí. Ó, Marcos Leandro, o aluno, uma vez que protocolou a atividade, ele esqueceu, por exemplo, do rascunho. Depois do protocolo, ele não tem mais chance. Não, o aluno, primeiro de tudo, né, peça sem rascunho, ela é inexistente, ponto final. Eu esqueci. Tá bom, você vai recolher a taxa, você vai recorrer e, se o coordenador permitir, você vai reentregar a atividade. O regulamento estabelece isso e é assim que é para fazer e ponto final. O Nilson e o Fabiano aqui, eles concordaram aqui num posicionamento de que não seria melhor corrigir a própria peça compartilhada pelo aluno no Drive? Nesse caso, ele já teria acesso. Olha, se vocês preferirem corrigir a peça assim, corrijam assim. Nós aqui temos o problema de que a maioria, se não todos os professores, não têm familiaridade com o Google Drive. O problema, e aí o segundo problema de se permitir a correção da peça dessa forma online, aí eu provavelmente tenho uma configuração para isso, mas eu nunca mexi nisso, então não sei, é evitar que o aluno, depois de receber a peça, ele mude o arquivo. Por isso que eu corrijo as peças no Word, salvo em PDF e aí compartilho o meu feedback em PDF. Porque daí eu tenho os meus controles. Agora, se você edita a peça do seu aluno lá no Drive e esse arquivo no Drive, mas no Google Doc lá online, o que é que vai impedir de o aluno alterar depois esse arquivo dele do Google Doc no Drive, se você permite que ele continue editando? Você está entendendo o problema? Então, é uma forma que nós pensamos aqui, pelo menos eu, de tentar evitar esse tipo de conduta maliciosa é fazer a correção em Word, salvar em PDF e compartilhar em PDF. Simples assim. E daí você tem uma certeza também que foi o professor. Você fazendo esse backup, essas coisas, você consegue ver os dados aqui, ó. Foi a Irane que subiu essa peça, foi no dia 4 de maio. Então, assim, aqui você consegue devolver para o acadêmico. Então, assim, e quando você devolve para o acadêmico, eu vou pedir licença para fazer isso aqui agora, para vocês terem uma ideia. Eu vou compartilhar de novo comigo. Aqui, ó, e se você quiser deixar em específico algum comentário para o acadêmico também, você pode deixar aqui. Cada um tem a sua didática, cada um tem seu modelo. Você vai enviar para o acadêmico esse formato. Eu vou abrir aqui meu e-mail, para vocês terem uma ideia. Eu recebi, ó, no celular agora, dizendo que entrou no meu e-mail esse feedback, o aluno recebe já automático. Entrei aqui no meu e-mail. Eu consigo visualizar, quando eu recebo,
já consigo visualizar aqui o arquivo, está compartilhado aqui, ó. E vem, olha, minha nota, ufa, já tirei o 8. Consigo abrir aqui e visualizar o que aconteceu desse meu arquivo. Já aqui, ó, já consigo ver minha nota. César, uma dúvida que é pertinente aqui, Uhum. da Ingrid. Claro que o compartilhamento da peça do aluno pelo professor depois da correção, ele é individual. Infelizmente, não tem para onde correr. O compartilhamento vai ser manual, peça por peça, aluno por aluno. A dúvida da Ingrid agora é: os formatos vão ser somente arquivo Word e PDF? Sim. Ou então Google Doc e PDF, vai depender do modelo que o aluno vai seguir e vai entregar. Agora, você não precisa baixar um por um. O Google Drive tem um botão ali que você consegue baixar os arquivos da pasta inteira. Você clica lá para fazer o download do formulário da atividade 1, por exemplo, e aqueles drives que você tem acesso, você vai baixar tudo de uma vez. Exatamente. Você vem aqui, ó, faz o download. Tem como o acadêmico colocar 2 vezes a mesma coisa? Em teoria, sim, né, Vitor? Em teoria, sim. Mas qual que você valida? Aí assim, no começo dessa plataforma, alguns alunos conseguiram entregar 2 vezes a mesma atividade no mesmo formulário. Pouquíssimos conseguiram essa façanha, não sei como, mas com o mesmo e-mail institucional, com o mesmo tudo, eles conseguiram responder 2 vezes o mesmo formulário. A solução que nós chegamos aqui foi considerar, para correção da peça, para fins de correção, o primeiro arquivo enviado. Né? A primeira resposta de formulário é a que foi considerada para fins de avaliação da atividade. Mas, em teoria, não é para os alunos conseguirem responder mais de uma vez o mesmo formulário. E depois desse erro inicial não teve mais, né? Isso, agora de cabeça eu não me recordo se isso voltou a acontecer. Então, assim, no início vai ser um pouco confuso para os acadêmicos, mas eles vão pegar rápido isso, né? Porque foi uma experiência que, por baixo, chutando baixo, a gente tem o quê? Uns 150 alunos no 4º ano? 150 no 4º, 150 no 5º. E essa demanda foi super fácil de manter, né? De agilizar. Então, assim, eu fico pensando nas unidades que são um número menor de acadêmicos, então, assim, vai ser muito mais tranquilo, né, gerenciar essa plataforma. Com certeza. Então, e daí sempre os professores vão relatar ao coordenador, e o coordenador vai se relatar a mim, né? Então, assim, a pessoa responsável por X unidade, então, assim, vai ser essa conversa, e eu vou disponibilizar vídeo para vocês, e eu não tenho problema nenhum em fazer o atendimento, né, Vitor? A gente sempre faz esse atendimento, muitos de vocês eu já atendi online, quantas vezes, né? Já teve professor que eu fui até na casa, a gente separou um horário para poder fazer isso, para poder atender, mas então, assim, a gente está pensando nesse formato, porque depois de uma vez que você aprendeu, isso aqui vai andar, isso aqui vai voar, né, professor Vitor? Sim, gente, claro, todo começo de mudança de instrumentos novos gera um pouco de medo, de dificuldade mesmo, mas como vocês puderam ver, é um site com formulários e drive, né, de Google que organiza arquivo. Vai bastar, e vocês vão ter que, provavelmente, como vocês têm poucas turmas, eu acho, não vai ser tão complicado assim vocês conseguirem se organizar no desenvolver dos trabalhos, né? Vai ter que ter um pouquinho de paciência, né? Porque às vezes o login que você estava da conta institucional, ela sai sozinha, aí você tem que logar de novo e aí não dá certo, enfim. Faz parte, acontece, tanto o ProMagistra, né, a Unipar, como sempre, buscando inovação, buscando implementar novas tecnologias aí, novas dinâmicas para os alunos, e eu acho sim que isso tem que acontecer sim. Para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, só que não só o ProMagistra, mas também nós, professores aqui,
pelo menos eu tenho o costume de estender a mão, de auxiliar quem precisar, conforme for necessário, claro, fico à disposição também para ajudar todo mundo. Só que, querendo ou não, a nossa profissão, ela se tornou informatizada, tem cada vez mais sistemas diferentes. Eu adoro usar o exemplo do PJE. O cara que inventou o PJE, meu Deus do céu, como é que dá para advogar no PJE? Então, se você usa o PJE, muito provavelmente que você não vai ter dificuldade nenhuma de usar esse sistema de estágio supervisionado aqui. Dado, né? Não, o PJE não dá, sem condições. Eu vi aqui, o professor Alexandre está perguntando aqui, quanto à postagem, presumo eu, dos casos, né, dos enunciados da atividade. Alexandre, então, em tese, pelo que chegou ao meu conhecimento, o sistema, ele não poderia ficar concentrado numa única pessoa, né? Então, em tese, o coordenador geral do estágio, ele pode fazer essa operacionalização, né, de receber os casos do professor responsável e criar os formulários, né, postar na plataforma. O coordenador pode delegar isso para um secretário do LabJUR, por exemplo. Ele pode combinar com os seus professores responsáveis de que cada um cria e põe o seu. Tá? Então, essa questão, nós, claro, o Promagíster, o César, nós aqui de Moarama também não procuramos engessar todo mundo, entendeu? Aqui em Moarama, por exemplo, quem ficou incumbido de alimentar esse sistema, essa plataforma, é o Denilson, que é o secretário lá do LabJUR. Mas, lógico, se precisar, eu sei fazer, né? Se ele sair de licença, ficar doente, acontecer qualquer coisa, Deus me livre, mas se acontecer, a gente tem mais pessoas que têm essa habilidade de poder continuar a fazer o estágio funcionar. Continuar rodando, né? Porque isso é importante. E hoje, por exemplo, o estágio, não sei que dia que vai começar, cada unidade tem o seu cronograma de estágio, mas se precisasse começar o estágio amanhã, a plataforma já está disponível, né? A gente não precisa demandar a espera para o TI lançar determinada coisa. Então, essa demanda vai ser nossa, a gente tem um controle desse ambiente. Então, assim, eu quero, deu um problema no caso, eu vou ter que postergar mais a data do prazo, teve um feriado, aconteceu uma situação onde a unidade não teve aula, problema algum. Você, né, a pessoa responsável, a gente senta, conversa, literalmente, até acho que o primeiro bimestre eu peguei na mão de todo mundo lá, eu vi aqui a professora Marta conversando aqui, dando depoimento, para a gente poder fazer isso funcionar, fazer isso rodar, né? Então, assim, no início é um pouquinho o que está acontecendo aqui, vai dar certo, não vai dar. Deu certo aqui em Moarama, se deu certo aqui em Moarama, acho que dá certo em qualquer lugar, né? E assim, gente, eu penso que, já falei, repito, a Unipar tem que inovar mesmo. Aqui em Moarama nós tivemos a abertura de outro curso de Direito, que desde o comecinho está implementando práticas, os alunos têm ficado desmotivados, né, tanto é que nós disponibilizamos os casos, né, as atividades com muita antecedência, para que na aula prática, que é o estágio simulado, é para o aluno praticar, não é para ele ter o mesmo comportamento passivo dentro de sala de aula igual às disciplinas teóricas, nós disponibilizamos com antecedência justamente para ele ler o caso, para ele saber o que é que nós vamos conversar na aula, para poder o aluno identificar ali qual é o instrumento jurídico que ele deve confeccionar, e por que, né, que ele deve confeccionar esse instrumento, e mais do que isso, ele saber procurar, achar o fundamento do pedido, do recurso, enfim, do que quer que seja. O aluno de direito aqui no estágio simulado, ele precisa aprender. Aí que está a pertinência da plataforma digital, né, dessa modificação de forma de entrega de peça, né, de correção de peça, também tudo digital e tudo mais. Claro, e aqui faço um parêntese, porque na minha humilde opinião, nós precisávamos dar esse chacoalhão de estágio simulado, a gente precisa dar uma importância para o estágio simulado, porque é a partir dele que nós vamos formar bacharéis em direito aptos para fazer o exame de ordem. O exame de ordem de segunda fase, infelizmente, é manuscrito. Então, querendo ou não, nós precisamos também treinar o aluno para fazer exame de ordem, fazer uma peça processual na mão,
mas também, ao mesmo tempo, nós temos que preparar esse aluno para lidar com ferramentas digitais, com processo eletrônico. Tanto é que, na minha opinião, a longo prazo, nós poderíamos, a partir desse sistema, fornecer para o aluno, na carteirinha dele, da carteirinha de estudante, fornecer para ele o certificado digital. E todas as peças que eles entregarão dali para frente deverão ser assinadas digitalmente. Aprender a mexer com Java, aprender a configurar PDF-A, PDF+, todo esse trabalho para preparar, sim, o aluno para a vida profissional. Porque muitas vezes o acadêmico sai... Aqui. A nota de cada peça será lançada em algum campo ou planilha na plataforma. Silvano, aqui em Umuarama, essas questões administrativas são resolvidas da seguinte forma. O aluno recebe o feedback do professor e tem a nota dele daquela atividade. No final do bimestre, os professores elaboram a planilha de notas dos seus alunos e enviam para o laboratório jurídico. O laboratório jurídico reúne essas planilhas de notas dos alunos e publicam as notas em edital. Tudo bem? Somente que o SINC não aceita que nós façamos os lançamentos dessas notas, né, picado, vamos dizer assim, por atividades. E aí o aluno que estiver insatisfeito com a correção, ele vai seguir o regulamento do estágio normalmente. A partir da publicação das notas em edital, que é a nota que vai ser a nota bimestral dele, ele vai ter os recursos previstos no regulamento para poder fazer a impugnação, se ele assim desejar. Mas, respondendo, então, sim, o professor fica com a planilha da sua turma e, quando solicitado, ele envia para o laboratório jurídico. O laboratório jurídico organiza e publica em edital. É assim que é feito em Umuarama. Não sei como é que é feito aí para vocês nos outros campos. E lembrando também que tem a questão da LGPD a respeito do sigilo do acadêmico, né? Então, assim, eu não posso compartilhar essa nota do acadêmico expondo o nome do aluno. A gente teve essa orientação, né? Então, a gente só pode postar vinculado ao RA, né? Vinculado ao RA, que daí, em teoria, você não divulga a identidade desse acadêmico, né? Então, hoje aqui a gente tem na sede as ligas da medicina. Aqui, quando é postado uma coisa relacionada, se o acadêmico passou ou não, é só postado o RA, né? Então, se a gente tinha aquelas planilhas enormes no corredor com o nome de todo mundo, o acadêmico ficava apontando do outro. Então, assim, preservando a identidade também é uma coisa que a lei pede, né? Ficou nesse formato onde a gente só divulga o RA. Como o acadêmico vai fazer essa organização dele? Anderson, só se você puder soltar um pouquinho aqui a minha imagem de novo da tela. Eu fiz nesse formato aqui. O meu toque é trabalhado em várias maneiras, mas eu, acadêmico, consegui desenvolver essa planilha. Então, como cada acadêmico faz esse controle, é dele, né? Quiser depois, eu posso disponibilizar esse formato, entendeu? Então, assim, como vocês vão trabalhar com seus alunos, esse é o meu formato de me organizar como acadêmico, né? Porque, olha, eu sei, foi mal aqui, vou precisar melhorar, porque as peças são lançadas notas só depois, né, Vitor? Pode tirar, Anderson, fazendo favor. Não é. É que assim, antes, o aluno só tinha acesso às peças dele, as impressas, com a devolução do papel no LabJur, com a correção dos professores, e aí, depois que rodasse o bimestre, eles iam lá retirar. Então, assim, a gente estava também com um problema de inoportunidade, intempestividade de feedback. Porque o aluno continuava o estágio fazendo aquilo que ele sempre fez, sem ter o retorno do professor antes de encerrar o bimestre. Então, essa forma da digitalização e do compartilhamento instantâneo do arquivo da peça corrigida permitiu que o aluno, né, no decorrer do próprio bimestre, antes das outras atividades, ele já visse a sua própria correção e entendesse onde é que estava o problema o problema pontual dele ali, né? Claro, gente, óbvio
que se o seu professor orientador não corrige e não devolve as peças no prazo que é estabelecido para ele, vai ficar bem difícil o aluno receber o feedback. Que é um dos outros problemas que nós estávamos tendo aqui em Umuarama. Quando era físico, a gente não tinha nem como saber quem é que pegou peça, quem é que devolveu peça, corrigida, que prazo que era. Agora, no formato digital, os professores responsáveis e também o próprio coordenador geral do estágio e o coordenador pedagógico do curso, tendo acesso ao Drive, eles também têm acesso ao prazo ali, à data em que o professor fez a correção e devolveu essa peça para o aluno. E lembrando também a questão de MEC, né? Por exemplo, se viesse uma fiscalização e pedisse, tá, mas como é que vocês fazem o estágio? Onde estão essas peças? A gente tinha devolvido para os alunos. A gente não tinha esse arquivo, né? E até em questão de anos, os anos vão passando, se você for pensar, mas eu já dei esse caso, como é que foi o desenvolvimento dos acadêmicos nisso? Um coordenador de estágio chega na unidade, precisa ver, mas o que foi trabalhado? Isso não tinha, né? Um controle para poder ver como os acadêmicos estavam desenvolvendo isso. Então, hoje, vai ter ali, a coordenação do curso vai ter isso dentro. Então, se é um ambiente onde as coordenações, né? Agora, os professores estão dizendo aqui que interessante seria fazer uma capacitação com os alunos. Sim. Agora, eu não sei se isso vai ficar a cargo de vocês, de cada unidade, se o Promagíster, o César, vai fazer em todos os campos uma apresentação, treinamento, isso eu não sei dizer para vocês. Aqui em Umuarama, como ano passado a 4ª série já trabalhou com isso, e que agora eles estão na 5ª série, a gente não vai precisar treinar a 5ª série, nós vamos precisar treinar a 4ª série, que ano passado era da 3ª série e não tiveram contato com esse sistema. Então, assim, aqui em Umuarama as aulas começam quinta-feira que vem. Na outra semana, não tem aula de estágio, porque os alunos ainda vão estar se inscrevendo nos estágios para fazer as divisões de turmas e etc. É uma coisa administrativa que nós temos aqui. Então, em vez de dispensar os alunos semana que vem, eles serão informados que eles terão que comparecer às aulas no dia de aula de estágio, porque neste momento é que será explicado, será treinado os alunos para mexer com essa plataforma. E quem vai fazer isso, né, sou eu. Não sei se o César vai comparecer, se não vai, mas de qualquer forma, como eu já trabalhei o ano inteiro, então isso será sim, naquele momento será treinado com os alunos da 4ª série. E pensando na realidade das outras unidades também, nada impede de pegar aqui o YouTube como uma plataforma, né, que é o que a gente está aqui hoje, e que a gente pode fazer isso muito bem com todas as unidades no único dia, né? Define um dia, senta todo mundo e faz isso aqui com as outras unidades. O Umuarama já está um pouco à frente, né? Então, assim, a gente senta todo mundo e faz essa participação com os acadêmicos. Aqui não tem limite, né, para esses acadêmicos entrar. Então, também fica aí a ideia para os coordenadores, né, para a gente poder fazer esse treinamento, para a gente poder fazer essa situação. E não é nada difícil, não é nada que os acadêmicos hoje já não estão utilizando também, né. Estou vendo aqui na casa semana que vem, concorda, sou professor de treinamento para os acadêmicos. Sim, é dado esse treinamento, né? Nada impede de você, professor, no primeiro dia de aula, né, quando for fazer essa volta, ou tiver com esse período vago lá, dessa primeira semana de organização, abrir com os seus acadêmicos e fazer isso, né? Porque não tem um segredo. É um Google Formulário, onde o acadêmico vai abrir e colocar o caso. Né, Vitor? É isso mesmo. Então, a gente vai se organizando, a gente vai entrando em contato. E a simulação com os professores não dá para fazer agora, porque ainda vocês não têm as peças. Então, fica muito cego fazer isso com os professores agora. Mas assim que voltar, é feito o treinamento, né? E sim, vai ser criado vídeos explicando também. A gente fez vídeos tutoriais, né? A gente trabalha aqui no TC, a gente faz vídeos direcionados aos acadêmicos. Então, assim, esse vídeo tutorial vai ser bem simples, vai ser cortou ali. Assim que os ambientes estiverem prontos, também eu vou estar disponibilizando esses vídeos tutoriais para os acadêmicos poderem assistir também. Tem alguma coisa, professor Vitor? Agora é 8h20, né? Quase. Não, acho que tudo que precisávamos conversar com os professores das outras unidades, eu acredito que
tenha sido passado. Eu vou pedir agora para o Anderson poder liberar a lista para a gente também. Vou pedir aqui para os professores soltarem, né? Eu vi que a gente fez uma conversa, a gente fez um bate-papo aqui, né? Os professores, conforme foi surgindo, as dúvidas foram destacando também. Depois é aquilo, né? Vai ser a intimidade de cada unidade que vai acontecer, né? Vai ter cada caso a seu caso. Então, assim, ao longo do semestre, isso vai acontecer, ao longo dos bimestres, né? Perdão, vai acontecer, a gente vai conversando, a gente vai sempre estar dialogando. Vocês, professores da unidade, podem trocar figurinhas com os professores daqui, eu sei que vocês se conhecem, né? Então, assim, conversa com os professores daqui da unidade de Umuarama também para poder relatar essa experiência, né? Eu sou um pouco suspeito, um pouco também para poder falar a respeito, mas eu também posso falar como acadêmico. Foi uma experiência muito boa, né? De você poder ter esse contato, de poder vir aqui e colocar a sua peça. Eu fui atrás de procurar um rascunho, eu fui conhecer o que era o rascunho da UAB, já peguei e imprimi esse rascunho, não sei se vocês conseguiram visualizar, mas cada página colocava o número da página, eu como acadêmico, então isso vai variar de cada acadêmico e seu empenho também. Adriano, isso mesmo, é o que eu faço, né? Agora, se você quiser corrigir de outra forma, soltar arquivo Word, soltar arquivo Google Doc para os seus alunos, aí você fique livre para fazer da melhor forma que lhe convier. Uhum. Isso mesmo, isso mesmo. Você corrigiu a peça do seu aluno, devolveu o arquivo no Drive lá da atividade, dentro da pasta peças corrigidas, você compartilha esse arquivo desse seu aluno com o próprio aluno. E também a gente tem esse controle, né, de saber o que é corrigido, né? Então, professor Victor, eu vou solta no chat. Eu não estou aqui nesse PC, não dá. Isso, ok, então. Então, Anderson, solta aqui, fazendo favor, o e-mail do professor Victor Pagani ali nos comentários também, se precisar alguma ajuda. O meu e-mail, vocês já estão careca de saber, né, que é o Alexandre, eu vou colocar aqui também, se tiverem alguma dúvida. Se o Anderson puder liberar os 2 e-mails aqui para os professores. A gente sempre vai estar trabalhando, a gente sempre vai estar tentando inovar, também vai vir os laboratórios virtuais também, né, que a gente já teve uma capacitação no ano passado para poder introduzir vocês. A gente está vindo também com Moodle, com Ava, né, então a gente está em constante evolução. E o ProMagistra sempre vai estar aqui de mão dada com você, professor. A gente já passou por muita coisa mesmo. Quando eu digo pandemia, os sobreviventes aqui sabem o que foi, né? Sobreviveu ao ano de 2020, viveu o ano de 2021, aprendeu em 2022, e agora em 2023 a gente vai pôr em prática tudo o que a gente aprendeu, para que o que não é colocado em prática a gente perde, né? E para a gente não perder o que a gente aprendeu, a gente está sempre constante em uso. E tudo que a gente está vendo que está dando certo, a gente está passando para as unidades. A gente fez um arama, né, de um bode expiatório aqui para ver se estava certo, deu certo. Se não desse certo, não passava, né? Então, assim, passou. E agora... Precisa de diálogo e cooperação, gente, é isso. Diálogo e cooperação e sempre em movimento. Não dá para a gente ficar estacionado no tempo. Simples assim. E a gente agradece a atenção de todos, agradeço aqui a participação do professor Victor, agradeço a participação dos coordenadores sempre presentes aqui, sempre dando esse suporte para a gente, aos professores do estágio, a vocês, professores do nosso curso também, que eu vi aqui que existem uns professores aqui que não são do estágio, mas está aqui no chat, está aqui mandando as ideias. É bom que os professores do curso também tenham a noção de como funciona o todo, né, Victor? Porque, né, a gente só não ficar na nossa janelinha ali, porque esse é um problema também, né? A gente ficar só na nossa janelinha. Então, às vezes, você está aqui numa disciplina, daí o ano que vem você vai para o estágio e chega assim, o que está acontecendo? Né? Às vezes, um aluno pergunta, às vezes, uma pessoa de fora pergunta, e como é que é o estágio da sua instituição? Você não sabe. Então, aqui a gente está apresentando para vocês, professores. Acha legal? Compartilhe esse link com os professores. Você viu que o professor não estava aqui? Compartilha, manda para ele essa explicação aqui, para que todo mundo tenha noção do que está acontecendo dentro do seu curso. Né, Victor? Aqui, ó, o professor Celso comentando, né? A professora Tatiane Gelsi, né? A gente conversar, a gente fazer isso, né? Professor Valdecir, a ideia é fazer funcionar. Então, aqui, para a gente não prolongar mais o tempo, Victor, tem mais algum recado? De minha parte, não.
Ok, então. Eu agradeço a participação de todos, né? Agradeço a compreensão de todos também. Peço que vocês não esqueçam de assinar a lista de presença também. E vou me despedindo aqui. Agradeço a oportunidade que o professor Brandi me deu. Vitor, quer se despedir? Pessoal, brigadão aí, fica à disposição de todo mundo. Meu e-mail foi compartilhado com vocês aí no chat. E boa noite, foi um prazer conversar com vocês aí. Então, pessoal, agradeço também a participação de todos, agradeço ao professor Brandi, ao William. Nós tivemos essa semana de capacitação. Eu tenho a honra e o prazer de encerrar essa semana aqui com vocês. Nós estamos sempre à disposição. Desejo um bom feriado a todos. A gente está nessa quinta-feira, finalizando aqui quase a semana. Sexta-feira aqui, né, já tem professores que eu sei que já está ali quase com o pé já no sábado. Então, agradeço a participação de todos que estão aqui, agradeço novamente ao professor Brandi pela oportunidade, à Unipar, por dar esse espaço a gente, para a gente, professores, poder estar sempre trabalhando com vocês, né, porque a gente está dando a mão um para o outro e fazendo isso funcionar. Agradeço a todos, eu espero que todos tenham um excelente final de semana e até uma próxima oportunidade. Até mais, pessoal! Se no dicionário, educação é definida como um processo de instrução e ensino, para nós, seu significado vai muito além. A educação é mesmo um processo, porém de transformação. Uma poderosa ferramenta capaz de transformar a humanidade, a sociedade, o mundo. Nessa constante evolução, sabemos que nada é como antes. Basta uma volta no ponteiro e tudo se transforma. Milhares e milhares de novidades borbulham em um novo mundo de conhecimento. Tudo é novo, porém, nada é incompreensível. E se falamos tanto em mudanças, por que não utilizamos a educação para mudar e moldar um novo mundo? Com mais respeito, comprometimento ao conhecimento e oportunidades para evoluir. Um mundo onde todos encontram espaço para explorar seus talentos e, assim, encontrar novas portas para o sucesso. Um lugar onde a educação seja utilizada como a principal ferramenta para transformar as pessoas. Afinal, se as pessoas mudam, o mundo muda junto.